Paz do Senhor, irmãos, meu nome é Ivan, eu e a minha esposa Viviana temos o PG no Trevo, o PG GPS. Eu vou ler com vocês o livro de Jó, capítulo 13 até o 16. Eis que tudo isto viram os meus olhos e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também, não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Tomara que vós calasseis de tudo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falarei perversidade e por ele enunciareis mentiras? Fareis a aceitação da sua pessoa? Contenderei por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos enquadrinhasse? Ou zombareis dele, como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizer de distinção de pessoas. Porventura, não vos empantará a sua alteza? E não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como as cinzas, as vossas alturas como altura de tolo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, neles esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isso será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é que o contendará comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito? Duas coisas somente faze comigo, então me não esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei. Ou eu falarei e tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura, quebrantarás a folha arrebentada pelo vento? E perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés em cepos, e observas todos os meus caminhos, e marcas os sinais dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome, e como a veste a qual rói a traça. Capítulo 14. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramo como a planta. Mas morto o homem, é consumido sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céu. Não acordará, nem se erguerá de seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura,
e me ocultastes até que a tua ira se desviasse. E me pusestes um limite e tu lembrastes de mim. Morrendo o homem porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia, afeiçoai-te à obra de tuas mãos. Mas agora quantos os meus passos, não está tu vigilante sobre o meu pecado? Minha transgressão está selada. Minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha se move do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba. Mas a sua carne nem tem dores, nem a sua alma, nem nele lamenta. Capítulo 15. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, porventura dará o sábio, em resposta à ciência de vento? Encherá o seu ventre de vento oriental? Arguindo com palavras que de nada servem, com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhestes a língua dos astutos? A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios te testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido? Ou foste gerado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti somente limitaste a sabedoria? Quem sabes tu que nós não sabíamos? Quem entendes que não haja em nós? Também há entre nós encarnecidos e idosos, muitos mais idosos do que teu pai. Porventura, as consolações de Deus te são pequenas? Ou alguma coisa se oculta em ti? Por que te arrebenta o teu coração e por que piscas os teus olhos para virares contra Deus e teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como água. Escuta-me, e mostrar-te-ei o que vi, te contarei. O que os sábios anunciaram e o que ouviram de seus pais e não ocultaram, as quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo, no curto número de anos que se reservam para o tirano. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Ainda vagueando por pão, dizendo, onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está perto à mão. Assombra-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele, como o rei preparado para a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se esbraveceu? Arremete contra ele com dura cerviz e com os pontos grossos dos seus escudos. Porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndias nas inhargas. E habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém morava, nem estava a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem substituirá sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e a sombra da boca de Deus desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será sua recompensa. Antes do seu dia, ela se consumirá, e o seu ramo não reverdecerá.
sacudirá as suas uvas verdes como as da vide, e deixará cair a sua flor como a da oliveira. Porquanto o ajuntamento dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Capítulo 16. Então respondeu Jó e disse: Tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim estas palavras de vento? Ou que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me, qual é o meu alívio? Na verdade, agora me molestou, tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu. Range os dentes contra mim, aguça o meu adversário os olhos contra mim. Abrem a boca contra mim, com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim se juntam todos. Entregam-me Deus ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansando eu estava, porém ele me quebrantou, e pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Também me pôs no seu alvo, por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins e não me poupa. E o meu fel derrama pela terra. Quebranta-me como golpe sobre golpe. Arremete contra mim como um valente. Coce sobre a minha pele e cilício e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto todo está descolorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. Ah, terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu, e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse entender como Deus pelo homem, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo, porque, decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Então, irmãos, assim encerramos a leitura de hoje. Quero orar com vocês. Senhor Deus, Pai eterno, te louvo, te agradeço, ó Pai, pelas suas palavras. Que elas possam achar guaridas nos nossos corações e que ela venha a ser escudo para o nosso dia a dia. Deus, coloca essa palavra que ela possa alcançar ouvidos que ainda não têm ouvido e que o Teu Espírito Santo possa tocar no fundo da alma para que mais pessoas se convertam aos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém.